Olá, tudo bem? Esse áudio é um discurso sobre o tema: será que as testemunhas de Jeová podem discordar do corpo governante? Bem, então, para começar, a gente precisa definir o que significa o termo discordar. Discordar na mente ou em silêncio, para mim mesmo, todo mundo pode discordar. E todo mundo pode discordar de qualquer coisa. Afinal, quem é que vai saber que eu estou discordando, certo? Então, quando a gente fala discordar, a gente tem que eliminar da nossa análise esse tipo de discórdia. Porque todo mundo pode, certo? Ninguém pode ler meus pensamentos. Portanto, para mim mesmo, é óbvio que eu posso discordar. Então, quando a gente faz a pergunta: podem as testemunhas de Jeová discordar do corpo governante? Essa pergunta não inclui este tipo de discórdia, a interna, secreta. Ela certamente só se refere ao tipo de discórdia pública, né? Porque senão não faz sentido a pergunta. Todo mundo pode discordar em silêncio. Mas a pergunta é: podem as testemunhas de Jeová discordar do corpo governante? E isso significa discórdia pública. É esta a referência do termo discordar quando a gente faz essa pergunta. E a resposta para essa pergunta é um sonoro não. As testemunhas de Jeová não podem discordar do corpo governante. Bom, mas e qual é o resultado, a consequência por uma discórdia pública do corpo governante? Por exemplo, se o corpo governante ensinar X e eu disser, eu discordo disso, irmãos, eu discordo disso, isso está errado, eu vou ser desassociado. Inevitavelmente eu vou ser desassociado. Mas por que, talvez você se pergunte? Com que base alguém seria desassociado? Porque Paulo disse, né? Apenas o homem mau deve ser desassociado. Ele disse que removam o homem mau ou o homem iníquo do meio de vocês. Uma pessoa que discorda do corpo governante não é iníqua. De fato, não é iníqua. Então, que base bíblica existe para desassociar uma pessoa que discorda do corpo governante? E a resposta é óbvia, nenhuma. Ué, então por que se faz isso? Porque o corpo governante entende que uma pessoa que discorda do corpo governante é culpada de promoção de divisão, ou seja, de causar divisão. Então, se você discorda do corpo governante, você é acusado ou culpado, segundo o entendimento do corpo governante, por causar divisão. Obviamente, esse entendimento serve perfeitamente aos interesses do corpo governante, né? Para que eles não sejam criticados. Mas isso não responde à pergunta: será que é correto a gente fazer críticas a pessoas na congregação ou na igreja que estejam em cargos de autoridade ou de supervisão? Leia comigo Gálatas, capítulo 2, dos versículos 11 ao versículo 14, por gentileza. Gálatas 2, do 11 ao 14. Diz assim: no entanto, quando Cefas, que aqui é o apóstolo Pedro, chegou a Antioquia, eu me opus a ele. Este é Paulo. Eu me opus a ele, face a face, porque ele estava claramente errado. Pois, antes da chegada de certos homens da parte de Tiago, ele comia com pessoas das nações, ou com os gentios. Mas, quando eles chegaram, parou de fazer isso e se separou dessas pessoas, temendo os da classe circuncisa. Os outros judeus também se juntaram a ele nesse fingimento, de modo que até mesmo Barnabé se deixou levar pelo fingimento deles. Mas quando vi que eles não estavam andando de acordo com a verdade das boas novas, eu disse a Cefas, isto é, o apóstolo Pedro, na frente de todos eles, veja só que não foi secreto, na frente de todos eles: você, embora seja judeu, vive como as nações, e não como judeus. Como pode obrigar as pessoas das nações a viver segundo as práticas judaicas? Fim da citação. Então veja só que o apóstolo Pedro tinha sido designado e escolhido publicamente, não em secreto, pelo próprio Jesus Cristo. Ou seja, ninguém poderia dizer que Pedro não havia sido escolhido, porque Jesus Cristo fez isso em público e todo mundo tinha visto. Então a unção de Pedro não era secreta. Não era Pedro dizer, não, eu fui ungido, eu fui escolhido aqui. Vocês têm que acreditar em mim. Que prova temos disso? Porque eu sou o líder dessa coisa aqui. Não, Pedro não dizia isso. Todo mundo sabia que ele tinha sido escolhido porque Jesus tinha escolhido Pedro publicamente. Ainda assim, Paulo, que estava abaixo de Pedro, porque Paulo não era um dos 12 apóstolos. A autoridade máxima na igreja era os 12 apóstolos, certo? E Paulo não era um dos 12. E Paulo fez o quê? Foi lá, mesmo estando abaixo de Pedro, apontou o dedo na cara e disse: cara, tu tá errado. Olha o que tu tá fazendo. Aí surge a pergunta: será que Paulo foi acusado de causar divisões na congregação? Ou será que ele teve que enfrentar uma comissão judicativa pelo que ele fez? Se fosse hoje, e em vez do apóstolo Pedro fosse um membro do corpo governante, ele teria sido desassociado. Paulo teria sido desassociado pelo que ele fez.
E eu não estou exagerando, e todo mundo sabe que é verdade o que eu estou falando. A que conclusão você chega? Que os membros do corpo governante se acham superiores aos apóstolos. Gente, isso é muito sério. É muito sério, gente. E parece que as pessoas não enxergam isso. Ou melhor, não parece. As pessoas, de fato, não enxergam isso. Mas aí os apologistas das testemunhas de Jeová, nada contra eles, mas eles vão defender a organização em tudo. O que a organização fizer, eles vão defender. Se o membro do corpo governante pegar um bebê, chutar pela sacada, que nem um goleiro chuta uma bola, e dizer, dane-se o bebê, exploda-se o bebê, morra o bebê, eles vão dizer, não, você não entendeu. Não foi isso que ele quis dizer. É que as pessoas não entendem o que eles querem dizer. Ele está tentando fazer uma crítica pro aborto. Gente, a gente não pode ser assim. É óbvio que existem erros sérios na organização que têm que ser apontados. A organização tem cometido erros indefensáveis. Indefensáveis. E quando você tenta passar pano pro que eles fazem, isso vai na sua imagem. Você tem que colocar a mão na consciência, rapaz. Não faça isso. Não fique defendendo o erro de outras pessoas. Não coloque a sua confiança em homens. Não passe pano para os erros. Isso é seríssimo, gente. Isso vai ferir a sua consciência com Jeová. Não faça isso, meu irmão. Eu vou ler aqui um comentário de A Sentinela de 1982, 1º de dezembro de 82, parágrafos 15 e 16. Eu vou tentar fazer uma análise profunda aqui desses parágrafos. Veja só. Abre aspas. Às vezes, alguns trazem à atenção da classe do escravo diversos assuntos doutrinais ou organizacionais que acham que deveriam ser revisados. Certamente são apropriadas as sugestões para melhora, assim como são as perguntas para se obter esclarecimento. Um exemplo disso foi quando Paulo, Barnabé e outros foram enviados a subir até os apóstolos e anciãos em Jerusalém com respeito à circuncisão. Quando aqueles anciãos de Jerusalém decidiram a questão, sob a orientação do Espírito Santo, enviaram então irmãos a diversas cidades para entregar aos que estavam ali, para a sua observância, os decretos decididos pelos apóstolos e anciãos que estavam em Jerusalém. A sujeição leal a esses decretos resultou na bênção de Jeová. Assim, as congregações continuaram deveras a ser firmadas na fé e a aumentar em número dia a dia. Atos 15:1 e 15:5. Parágrafo 16. O espírito correto, depois de se ter oferecido sugestões, é contentar-se em deixar o assunto entregue para ser considerado com oração pelos irmãos maduros que dirigem a obra na organização de Jeová. Mas se os que fazem as sugestões não se contentarem com isso e continuarem a discutir o assunto nas congregações, visando conseguir o apoio de outros, qual será o resultado? Isso criará divisões. Olha o ponto. Isso criará divisões e poderá subverter a fé de alguns. Por isso Paulo aconselhara: fiquem de olho nos que causam divisões e motivos para tropeço, contra o ensino que aprenderam, e evitem-nos. Paulo aconselhou também Tito a repreender os que contradizem, acrescentando: é preciso fechar a boca de tais, visto que estes mesmos persistem em subverter famílias inteiras por ensinarem coisas que não deviam. Por esta mesma causa, persiste em repreendê-los com severidade. Romanos 16, 17 e 18, Tito 1, 9 ao 13, fecha aspas. Fim da citação. Pois bem, então vamos analisar o que foi dito aqui. Foi dito aqui basicamente o seguinte: você pode discordar do corpo governante apenas em secreto, tá? Isso contradiz o que aconteceu lá em Gálatas. Porque Paulo contradisse Pedro, que era apóstolo acima dele, escolhido por Jesus Cristo publicamente, não em secreto, na frente de todo mundo. Então isso só já contradiz o que aconteceu lá em Gálatas. Então está sendo dito o seguinte: você pode mandar sugestões ao corpo governante, certo? Na época aqui o escravo fiel discreto não era entendido como o corpo governante, mas como toda a igreja, tá? O sistema da igreja, o corpo de Cristo, dos 144 mil ungidos. Mas desde 2013, o escravo fiel tem sido entendido apenas como sendo o corpo governante. Ou seja, só eles vão para o céu. Curiosamente, apesar de eles dizerem que só eles são o escravo fiel, eles também ensinam que outros cristãos que não são parte desse escravo fiel, que são escravos infiéis, certo? Porque só tem dois escravos, o fiel e o infiel. Se você não é um, você é o outro, certo? Então, tem outros cristãos que são escravos infiéis, escravos maus, mas curiosamente Jesus não punirá esses escravos maus. Jesus dará a mesma recompensa aos escravos maus que dará ao escravo fiel. Isso tem sido entendido desde 2013. Não sei de onde tiraram isso.
Mas certamente se eles ensinarem que só eles são o escravo fiel, então isso dá um status de profetas a eles, né? Este, sem dúvidas, é um título glorioso. É, no mínimo, muito curiosa essa conclusão. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Então está dizendo aqui o seguinte: você pode discordar do corpo governante, mandar sugestões para eles, em secreto, não publicamente. Mandar sugestões. Se eles aceitarem, beleza. Se não aceitarem, você cala a boca. Não pode falar. Se você falar, você vai ser desassociado. É isso que está sendo dito aqui. O argumento bíblico que eles usam simplesmente não se aplica ao caso deles. Eles usam o argumento de Atos 15, que as pessoas aceitaram ou tinham de ser leais ao decreto apostólico de Atos 15 e obedecer porque aquilo resultava na bênção de Jeová e no crescimento das congregações. Tá? Esse é o argumento. Só que tem um erro básico. Mas muito básico nisso. Qual o erro? O erro é que a decisão tomada pelos apóstolos em Atos 15 estava correta. Simples assim. Ela não estava errada. Ela estava correta e não poderia estar errada. Tanto que ela nunca foi alterada. Não estava errada. Agora imagina o seguinte: os apóstolos mandam todo mundo obedecer ao decreto apostólico de Atos 15, passa-se 15 anos, 20 anos, todo mundo está obedecendo, lá pelos 20 anos depois, o Espírito Santo muda de opinião. E aí todo mundo é obrigado a aceitar justamente o contrário do que estava sendo ensinado antes. Gente, isso no mínimo coloca em xeque a autoridade dos apóstolos. No mínimo. É assim, ó, é tão óbvio que me surpreende que as pessoas não consigam enxergar isso. Então, por que é que as congregações estavam obrigadas a aceitar o decreto apostólico de Atos 15? É simples, porque o decreto estava certo. Então, se você discordasse daquilo e pregasse contra aquilo, você tinha que ser expulso da congregação por heresia ou promoção de seita. Por quê? Porque o ensino estava certo. Por que é que as congregações, em resultado daquilo ali, passaram a crescer com a bênção de Deus? Porque elas estavam obedecendo a uma regra? Não. Não é porque elas obedeceram a regra que elas cresceram. Elas cresceram porque elas obedeceram à orientação do Espírito Santo que estava correta. Ou seja, eles estavam com a verdade, com o que era justo, não obedecendo ao que é errado. Então, com base nisso, o corpo governante argumenta: vocês têm que nos obedecer. Se a gente concluir algo, um entendimento doutrinal, vocês têm que obedecer sempre, não pode discordar. Se estiver errado, o tempo dirá. É isso que eles dizem. Mas enquanto perpetuar este entendimento, esteja ele certo ou errado, você concorda com ele. É esse o entendimento. Será que essa posição é completamente errada? Não, ela não é completamente errada. Eu vou dar até certa colher de chá para eles. O problema é que este tipo de pensamento só vale até a primeira correção ser feita. Porque pensa o seguinte, o ano é 1920, tá? E aí o corpo governante vem com o entendimento X. Mas aí você pensa, eu discordo, vou mandar uma sugestão para eles lá, dizendo que eu discordo, tá? E você envia uma carta lá para a liderança da torre de vigia e você diz, irmãos, eu discordo. Vocês estão dizendo isso, a Bíblia diz aquilo. Por favor, consertem o erro. Aí eles te respondem, irmão, agradecemos a sua sugestão, contudo, após analisar as suas colocações, decidimos continuar com o entendimento que já tínhamos. Por favor, confie em Jeová e aguarde. Caso este entendimento esteja errado, o tempo mostrará. Aí você pensa, beleza, tá, eu também sou imperfeito. Pode ser que eu esteja errado, que eles saibam de coisas que eu não sei, eu vou dar uma colher de chá. Eu vou dizer, tá, beleza. Vou ser submisso, vou ficar quieto, discordo, tenho minha posição, mas discordo. Vou deixar que eles ensinem aí o que eles estão ensinando. E vou cooperar com a sua organização. Beleza. Isso aí no ano de 1920, tá? Aí chega 1930 e os irmãos começam a ser presos por causa daquele entendimento. 1940, alguns irmãos são executados pelos governos por causa daquele entendimento. E você começa a se coçar. E não estou gostando disso. E você manda uma sugestão de novo. Eles continuam com a mesma opinião. Mais irmãos continuam sendo presos. Aí, em 1960, tá? 40 anos depois, você ainda está vivo, ainda servindo a Jeová nessa organização. E aí sim eles mudam de entendimento e concordam com você 40 anos depois do que você tinha dito. E aí eu pergunto, tá, o entendimento foi mudado, foi consertado. Você estava certo desde o início, certo? Beleza. Mas e os irmãos que foram presos? E os irmãos que morreram? E as vidas que foram destruídas? Cadê? Quem é que vai consertar isso? Você entendeu? Mas tudo bem, aí você dá uma colher de chá, tá? Foi um erro sério, Davi também errou, não sei quem errou, todo mundo errou, beleza. Olha, irmão, dessa vez passou. Da próxima não passa. Beleza. Aí em 1965, 5 anos depois, eles surgem com outra coisa. E você diz, irmãos, de novo a mesma coisa. Certo? Aí eles cometem de novo
o mesmo erro, e você manda uma carta lá dizendo: irmão, lembra do que aconteceu em 1920? O que aconteceu? Vocês fizeram isso, eu mandei carta para vocês. Vocês negaram, certo? Vocês negaram, vocês, não, nós estamos certos, nós estamos errados. Os irmãos foram presos, os irmãos foram mortos, e vocês insistiram no ponto, e eu dizia, tá errado. E vocês dizendo, não, tá certo, você tá errado, seja humilde e aceite a orientação da Organização de Jeová. Beleza. Em 1960, vocês mudaram de opinião, certo? Agora, em 65, vocês estão cometendo de novo o mesmo erro, que vai prejudicar inúmeras pessoas, e eu estou dizendo, tá errado. Bom, aí o princípio de Atos, capítulo 15, não mais se aplica. Porque eles cometeram um erro sério, que prejudicou inúmeras pessoas. E isso mina ou derruba a credibilidade deles para ações futuras, para quando isso se repetir no futuro. Então, na primeira vez, o argumento da modéstia, quer dizer, eu tenho que ser modesto, vai que eu estou errado e que a organização esteja certa. Na primeira vez, isso funciona. Mas na segunda vez, tu não pode usar isso para sempre. Entendeu? E a organização está usando isso para sempre. Eles cometeram erros sérios no passado. Ferraram com a vida de muitos. E o exemplo que eu citei é real. Esse exemplo aconteceu de 1929 a 1962 com respeito às autoridades superiores de Romanos 13. Eles diziam que você não tinha que ser submisso aos governos do mundo. E em resultado disso, os irmãos batiam de frente com as autoridades e foram presos e muitos mortos por isso. Em 62 eles mudaram. Ok, todo mundo erra. Foi um erro sério? Sim. Foi um erro trágico? Sim. Mas agora, o que nós vamos fazer? Agora você não pode ficar exigindo modéstia dos outros. Agora o argumento de vai que eu tô errado e que a organização tá certa, isso não funciona mais. Principalmente quando a questão é muito séria e envolve as vidas das pessoas. Como foi o caso das autoridades superiores de Romanos 13, de 29 a 62. Gente, aquilo foi trágico. Os irmãos foram presos e executados por causa daquele erro. Então, por que é que o princípio de Atos 15 não se aplica ao caso do corpo governante? E a resposta é que há uma diferença fundamental. O que aconteceu em Atos 15 jamais poderia estar suscetível a erro. Não poderia ser alterada aquela decisão. Não havia o risco de aquela decisão estar errada. Mas não é esse o caso com respeito às decisões e regras do corpo governante. Mas talvez você se questione, tá, mas e quanto a causar divisões? Bom, aí nós temos um problema. O que significa causar divisões? Porque hoje, o corpo governante definiu ou redefiniu a expressão causar divisões. Causar divisões hoje significa simplesmente discordar do corpo governante. Mas não é este o sentido da expressão causar divisões na Bíblia. Causar divisões significa pregar doutrinas falsas. E na Bíblia, essa questão de doutrinas falsas está sempre ou quase sempre relacionada com a cristologia, ou seja, ensinos contraditórios sobre o Cristo. Por exemplo, se um irmão começar a ensinar a Trindade, ou ensinar o unicismo, ou sabe-se lá o que, a respeito do Cristo, né, que Jesus era apenas um humano, que ele não é o primogênito de toda a criação, enfim. Aí sim você tem a prova concreta de que a pessoa é culpada de promoção de seita. Porque o que acontece hoje? Acontece que o corpo governante tem uma visão distorcida do propósito da nossa fé. Que visão é essa? O corpo governante entende a união como objetivo e não como resultado. No entanto, a união não é o objetivo, ela é o resultado. Resultado do quê? Resultado do ensino correto, da verdade. Se há o ensino correto, um ensino verdadeiro, e todos se apegam a isso, então o resultado disso é a união. Mas o corpo governante não pensa isso. Ele pensa, o objetivo é a união. A verdade não importa tanto, o que importa é estarmos unidos. É isso que pensa o corpo governante. Isso fica claro pelos ensinos deles, né? Mas isso está errado, isso é muito errado. Por quê? Porque se fosse isso, se fosse desse jeito, você não teria motivos para ser uma testemunha de Jeová. Você poderia ser um católico, afinal, os católicos estão unidos. Na mentira, mas unidos. Os adventistas também. Os mormons também. Estão unidos? Estão. Na mentira? Sim, com doutrinas falsas, mas unidos. Percebeu então como a união não pode ser o objetivo, mas tem que ser o resultado? E aí surge aquele argumento falacioso que diz assim: ah, mas todos aqueles que discordaram da torre de vigia e que desertaram e que se desvincularam da torre de vigia, todos eles aí estão no anonimato, eles não são ninguém mais. Mas a torre de vigia, sim, nós sim aqui estamos pregando o reino de Deus. Esse é um argumento falacioso, eu vou explicar por quê. Desde os anos 300 até os anos 1500, mais ou menos, só existia a Igreja Católica. Era uma hegemonia. E os católicos diziam exatamente a mesma coisa. Os hereges aí não progrediram. Nós somos a igreja, nós estamos aqui.
A Igreja Católica dizia isso. É óbvio, né? Eles matavam todo mundo que discordava deles. Então, quem é que sobrou? Ninguém. O que é que a torre de vigia faz com quem discorda do corpo governante? Eles não fazem a mesma coisa? Eles não expulsam? A pessoa sai com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, difamada como apóstata. Ninguém dá atenção à pessoa, porque a pessoa não é apóstata, ela só discordou do corpo governante. Isso não é apostasia. Apostasia é outra coisa. Apostasia significa abandono. Isso não é abandono. Ela foi chutada, ela foi expulsa, com uma mão na frente, outra atrás, ela não tem nenhuma impressora, assim como a torre de vigia tem, ela não tem a estrutura corporativa que a torre de vigia tem, ela não tem nenhum sistema jurídico para defendê-la. Como é que uma pessoa dessa vai ter sucesso? Olha o poder da torre de vigia, tu vai lutar contra a torre de vigia? Não tem como. É como você tentar vencer um processo contra a Globo. Não tem como. Então como é que isso pode ser usado como argumento, cara? É óbvio que a pessoa vai morrer no anonimato. Por quê? Porque ela foi colocada naquela situação e toda a chance de defesa que ela tinha foi tomada. Ela está com uma mão na frente e outra atrás. Então não é pela falta da bênção de Deus que ela não progride, mas porque ela foi oprimida. Tiraram tudo que ela tinha e chutaram ela com uma mão na frente e outra atrás. Então imagine o seguinte, ó. O irmão termina o ensino médio e aí ele começa a servir no tempo integral. Ele se torna um pioneiro. Beleza, lá pelas tantas, ele vai para Betel e ele trabalha com a impressora. Tá, beleza. Ele trabalha 20 anos com isso. Aí acontece alguma coisa, ele discorda do corpo governante, né? Ele diz, ó, esse ensino tá errado, ele é chutado da organização, difamado, chamado de apóstata, a família não pode falar com ele, ele é lançado sozinho no mundo. E aí depois a torre de vigia diz, ó, viu só, longe da organização tu não consegue nada. Mas é óbvio, né? É óbvio, como é que ele iria conseguir alguma coisa? Ele não tem treinamento nenhum além daquilo ali que ele fez. Ele fez aquilo a vida inteira. A vida inteira dele se resumiu a apoiar a organização. Então veja que não é pela falta da bênção de Deus que a pessoa não progride. É pela situação na qual ela é colocada. E esse raciocínio, o raciocínio do crescimento, também está errado. E eu vou explicar por quê. Mesmo durante anos e décadas em que a torre de vigia ensinou coisas erradas, coisas que hoje eles mudaram de entendimento, e eu vou citar um exemplo aqui, ó. Desde Russell até 2013, foi ensinado que Jesus tinha voltado em 1914. Desde Russell até 2013, foi ensinado que Jesus tinha voltado em 1914. Em 2013, as aplicações da palavra vinda ou do verbo relacionado com a vinda de Cristo em Mateus 24 foram feitas todas elas à vinda de Jesus na grande tribulação apenas. Ou seja, que Jesus não veio mais em 1914 no contexto de Mateus 24. Aquilo lá se refere à grande tribulação. Isso é o oposto diametral do ensino de Russell. Só que, durante todo esse tempo em que o ensino errado existiu, a obra cresceu, certo? A obra cresceu, mas o ensino estava errado. Então, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós não podemos determinar se o ensino é certo ou errado pelo crescimento da obra. Ou seja, a obra cresceu, logo este ensino está certo. Falso. O ensino pode estar errado e ainda assim a obra crescer. Então veja que essa bússola do corpo governante, que é o crescimento da obra, que eles usam isso como bússola para determinar o que está certo e o que está errado, essa bússola não é confiável. Nós não podemos usar isso, mesmo porque os Mormons cresceram mais que as Testemunhas de Jeová. Então o que toda essa análise nos ensina? Ela nos ensina que, de fato, atualmente na organização, o corpo governante não permite que ninguém discorde deles. Bom, agora surge aquele apologista passapanista que vai dizer, não, você pode discordar, você só não pode causar divisões, ou seja, você pode discordar em silêncio. Bom, mas quem é que não sabe disso? Discordar em silêncio e não discordar é a mesma coisa. Se você discorda em silêncio, se você discorda e cala a boca, ou você não discorda, tanto faz. É a mesma coisa. Então o ponto aqui é que se você discordar do corpo governante, você vai ser desassociado. Isso acontece na organização. Ah, mas não é assim. É assim sim. É assim sim. Aceite os fatos. E talvez alguém diga, ah, mas lá em Atos 15 aconteceu isso, não sei. Eu provei que o argumento de Atos 15 é falso, pelo simples fato de que não havia possibilidade do erro. E se tivesse errado, e anos depois ou décadas depois, os apóstolos e anciãos tivessem consertado e admitido um erro, que aquela decisão de Atos tinha sido errada, isso colocaria em descrédito a posição dos apóstolos e com razão. E todo mundo teria que passar a duvidar dos apóstolos a partir daquela data. E assim também o argumento da modéstia, que consiste no seguinte,
Pois bem, eu mandei a sugestão para o corpo governante. Eu posso estar errado. Eles sabem de coisas que eu não sei, talvez. Eu tenho certeza de que eu estou certo e de que eles estão errados. Mas vai que eu esteja errado e eles estejam certos, né? Então eu tenho que ser submisso. Esse argumento ele é errado. Ele vale para a primeira vez, para a segunda vez, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a 20ª vez, ele não vale mais. É que nem um sujeito que foi traído pela esposa. A esposa traiu ele, né? Cometeu adultério. Mas aí ela diz, não, você tem que me aceitar de volta, por favor, porque eu não vou mais fazer isso. Bom, na primeira vez que ela te traiu, talvez você perdoe a sua esposa, né? Talvez você considere que tenha filhos com ela, patrimônio, e aí fica muito complicado, vai ficar muito caro tudo, você não tem condições, vai ser um estresse muito grande, você avalia tudo e diz, não, dessa vez eu te perdoo. Você é um homem que foi traído e que decidiu perdoar e confiar de novo. Beleza, isso é bonito. Eu não faria isso, mas você fez, beleza, ótimo. Mas aí ela faz de novo, e de novo, uma quarta vez, uma quinta vez, e você continua perdoando e perdoando porque ela está sempre prometendo que ela não vai fazer de novo. Beleza. Sabe o que você é? Você é corno. Seu corno. É isso que você é. Você é um corno desgraçado. Agora eu te pergunto, quantas vezes a liderança das Testemunhas de Jeová cometeu erros, dizendo que estava agindo sob a orientação do Espírito Santo, fez você obedecer a eles e depois voltaram atrás? Quantas vezes aconteceu isso? Eu não vou citar a lista aqui, mas existe uma lista muito longa. Eu não estou falando aqui de ajustes proféticos, não. Eu estou falando aqui de erros de conduta. Coisas que eles mandavam as pessoas fazer, se elas não fizessem, elas seriam desassociadas, foram desassociadas e depois eles mudaram de opinião. Eu estou falando de erros que destruíram as vidas das pessoas. A lista é longa. E aí você diz, não, a gente tem que ser submisso, irmão. A gente tem que ser submisso. Não, meu irmão, você não é submisso. Você é corno. É diferente. Bom, eu espero que esse áudio tenha ajudado você, que você tenha gostado dessa análise e não seja corno. Um abraço, fique em paz.